era pra ele fazer. Vamos ver se vai dar. Finalmente! Olá, boa Consegui. noite! Enfermeira Kelly Por favor, Mesquita, que eu não escuto. conseguimos! Só deixa eu pegar o meu fone, que ele é diferente. É do iPhone esse aqui? Mas é o buraquinho. Ah, não é de... Tu consegue ouvir, Alexandre? Não sei se é a conexão. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, tá travando um pouquinho. Isso. Fala, Andréia, tudo bem? Quanto tempo? Como é que estavam os Estados Unidos? Alexandre, Tô ouvindo. Tá ouvindo? tenta entrar Ouvindo. no teu 3G, no teu 3G. Acho que a internet tá trancando. Tá aí. Tá ouvindo? Melhorou. Deu certo? Deu certo agora? Deu certíssimo. Tô ouvindo bem. Kelly, Tá. pisca aí pra mim, Kelly. Estamos te ouvindo que tava trancando aqui a imagem, o som, tudo travado. Tudo, Boa noite, né? São 18 horas e 30 minutos. Estamos com um pouquinho de atraso, mas para fazer uma live importantíssima. Vamos falar em acessos vasculares em domicílio. Estou falando com a enfermeira Kelly Mesquita, uma enfermeira especializadíssima nas passagens de catéter, uma professora, tem um dom de ensinar, nos mostrar o processo. Tudo bem, Kelly? Eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal que está participando e falar também, né, um pouquinho da importância e tal, mas te apresenta um pouquinho, porque agora, por enquanto que te apresenta, eu estou tomando a minha água sarandia, bolinha bem boa de se tomar. Fala, Kelly, vamos lá. Deixa eu botar meus fones para eu poder ouvir melhor aqui. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Tudo bem com vocês? Boa noite, Alexandre. Obrigada, primeiramente. Agora sim, agora estou te ouvindo melhor. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar compartilhando esse momento com vocês. Eu sou enfermeira, mestre em ensino na saúde, graduada em enfermagem, especialista em enfermagem pediátrica. Toda a minha vivência assistencial eu venho da pediatria e acabei me encaminhando para a área de terapia infusional por uma paixão, por gostar muito de acessos vasculares e eu ter tido a oportunidade de, como enfermeira assistencial, atuar na área de oncologia pediátrica e não tem como associar oncologia com acessos vasculares. Hoje, um paciente oncológico, ele tem que ter um acesso. E aí começou a despertar a minha paixão, então, pelos acessos vasculares e só foi, né? Então, eu fui me especializando, fui fazendo cursos. Eu tinha muito desejo de ser insertora de catéter PICC. Eu fiz o primeiro curso em 2010, em Porto Alegre. E depois eu fui para São Paulo fazer o meu curso de... Eu queria muito funcionar com ultrassom, né? Quando eu comecei a inserir catéter, eu fazia inserção só com a técnica de punção direta, né? Como a gente não tinha ultrassom de tecnologia. E eu queria aprender mais, eu tinha vontade de aprender. Eu fui fazer o curso avançado de PICC. Então, foi uma paixão. E aí, desde então, eu comecei, então, a ser insertora de catéter PICC na oncologia, inserindo catéteres na pediatria. Depois de um tempo, tive a oportunidade de ser convidada a participar do time de acessos vasculares e terapia infusional da Santa Casa de Porto Alegre, onde eu fiquei atuando como enfermeira, também especialista em acessos vasculares, na parte de pediatria também, em adulto, mas como eu já era de pedi, eu fiquei então atuando mais no Santo Antônio, na pediatria, e fiquei então aí até 2019, quando eu acabei me encaminhando para a docência, que também era uma área que eu tinha muita paixão, e busquei pela educação também. E hoje atuo também, além da docência, atuo como enfermeira consultora da linha PICC, na empresa Saavedra Tecnologias em Saúde, que é
agregar o que eu mais gosto de fazer, inserir catéteres PICC, ensinar as pessoas, né, e atuar na parte de educação. Então, eu juntei minhas duas paixões, que eu gosto tanto, que é ensinar, educar e inserir PICC. Então, hoje eu estou atuando nessa área mais de desenvolvimento de pessoas, que é o que eu, né, mais tenho desejo. E vim aqui hoje conversar um pouquinho com você sobre esse vasto mundo, né, de acessos vasculares e terapia infusional, que a gente já vem falando no Brasil, principalmente desde 2010, a gente já vem falando sobre terapia infusional e acessos vasculares. Então, uma breve apresentação. Se vocês me deixarem, eu fico falando aqui a noite toda, porque não me deixem falar, porque eu falo demais. Então, se eu me pedir uma coisa, eu já falo 10. Então, me cortem aí se eu estiver exagerando nas minhas falas. Tu sabe que a gente vem falando bastante isso. Eu venho de uma longa jornada de enfermagem, aproximadamente 20 anos. Então, a gente percebe assim, uma evolução muito grande na passagem dos PICCs, né? E principalmente o enfermeiro ele detém isso, né? Para ele, né? E vem também, nos ajuda também a perder um pouco o paciente. Ele perdeu acesso, ele extravasou, deu aquela flebite, aquele problema todo. O técnico talvez não tenha aquela habilidade, o próprio enfermeiro mesmo talvez não tenha, sabe, aquela habilidade de punção, ou o paciente é muito ruim de acesso, não tem como pegar, é um paciente muito idoso, estão com as túnicas, né, mais frágeis. E aí o PICC entrou para isso, né? E aí quando eu te pergunto o que são os acessos vasculares? A primeira pergunta que eu gostaria de te falar, o público ele conseguir entender isso aí. Perfeito, Alexandre. O que são esses acessos vasculares? Quando a gente vai estudar sobre esses dispositivos lá na literatura, a gente encontra dois tipos, né? O que são os acessos? A gente tem dispositivos intravenosos que são introduzidos numa veia e numa artéria, tá? São considerados também acessos vasculares. O venoso, então, é aquele catéter que eu vou utilizar para fazer medicação, para fazer uma anestesia, para fazer uma nutrição parenteral, para fazer uma quimioterapia, uma antibiótico terapia. Então, esse é o acesso venoso, né? O dispositivo intravenoso que eu vou utilizar, então, numa veia. E eu também tenho o acesso intravenoso que é a artéria. Então, mas aí tu vai me perguntar, mas puxa, a gente faz medicação em artéria? Não, eu não vou introduzir medicação, mas se eu lembrar lá do paciente crítico da UTI, aquele paciente que ele vai precisar de uma verificação de uma pressão arterial média, do PAM, que ele vai precisar fazer uma coleta de uma gasometria, é um dispositivo intravenoso que está dentro dessa artéria. Então, a gente tem que saber diferenciar o que são esses acessos vasculares. Então, primeiro, para a gente entender. Então, acessos vasculares, eles são compostos em venosos e arteriais. Os venosos são aqueles para mim administrar medicamentos, coletar exames, administrar NPT, de nutrição parenteral, né? Quimioterápicos. E arterial são dispositivos que vão estar dentro de uma artéria para coleta de exames também, né? Arterial, e para mensuração de, por exemplo, né? Monitorização contínua, né? Da PAM. Então, são esses dois tipos que a gente chama, se diferencia, né, de acessos vasculares. E tu Podem falaste... me perguntando aí, se vocês tiverem dúvida, pessoal. Coloquem aí no chat aí as dúvidas de vocês. Vou falar isso também porque tem bastante enfermeiro que está entrando e tal, e eu quero que eles perguntem também, façam perguntas aí, escrevam no chat que a gente vai olhar aqui, a Kelly já vai responder rapidinho, principalmente porque ela tem ela conhece muito bem esse processo. E se eu te perguntar, tu me falasses assim, em paciente oncológico, em drogas irritantes, vesicantes, qual catéter, desculpa, como escolher o acesso vascular? Como eu posso escolher ele? Melhor escolha do acesso para o paciente, né? Então, eu vou te dizer uma frase que tu vai guardar para o resto da tua vida. Todo mundo vai guardar essa frase, que é escolher o melhor acesso para o melhor paciente. Essa frase, assim, tu nunca mais vai esquecer, que é o dispositivo certo para o paciente certo. Por que eu digo isso? Porque cada paciente tem a sua necessidade.
eu tenho dispositivos periféricos, eu tenho dispositivo central, eu tenho dispositivo de longa permanência. De acordo com a terapêutica infusional desse paciente, o que é terapêutica infusional? Nada mais é do que eu pegar a prescrição, o receituário do paciente, entender, traduzir o que o médico quer que eu faça naquele paciente, que eu administre naquele paciente, a partir desta prescrição, desta necessidade que o paciente vai ter, eu vou traçar, eu vou definir um plano de infusional para ele. Eu vou definir se ele vai usar um acesso periférico, se ele vai usar um catéter de curta permanência, um central, ou se ele vai usar um catéter de longa permanência. Então, isso é definir. A primeira coisa que eu preciso é saber conseguir avaliar o plano infusional do paciente. Depois disso, a segunda parte, que um item muito importante é a comunicação entre as equipes. É entrar em contato com a equipe médica, é conhecer a equipe, o plano para esse paciente, porque sem comunicação entre equipe médica e enfermeiro, a gente não consegue fazer plano nenhum. Então, chegar para a equipe desse paciente e perguntar: doutor, por quanto tempo o senhor quer, ele vai precisar tratamento? E chegar aí e indicar, e dizer: olha, doutor, para esse paciente o melhor acesso é um catéter de longa permanência. Não, para esse paciente, um periférico, que ele vai fazer um antibiótico por 2 dias, é o suficiente, não precisa expor ele a um catéter central. Então, o enfermeiro ele tem autonomia e liberdade para conseguir, junto com a equipe médica, ter uma boa comunicação e juntos, aí eu digo juntos, porque médico e enfermeiro, eles precisam ter uma harmonia e decidir o melhor acesso para o paciente. Hoje tem muitos guidelines, protocolos, recomendações, que já é sabido disso, né? Que a escolha do melhor acesso é feita através de um fluxo decisório nas instituições. Então, por exemplo, um paciente que está lá na emergência, ele internou na emergência, já existe um fluxo decisório para a escolha do catéter. Então, se o paciente vai fazer antibiótico terapia por mais de 7 dias, já está lá no fluxo que ele vai ser encaminhado ou para colocar um acesso central de curta permanência ou um catéter de PIC, enfim, já está definido isso quando o paciente entra num serviço de emergência. É um tratamento de 2, 3 dias de terapia infusional, então lá no fluxo decisório vai estar definido. Catéter periférico, porque não tem necessidade de colocar um catéter de longa permanência. Ou um paciente descobriu doença, está lá na emergência, descobriu que tem um osteosarcoma. Osteosarcoma, tumor sólido, o paciente vai precisar de 2, 3 anos de tratamento, né? No mínimo. Então, no catéter de longa permanência. Então, o que a gente já vai encaminhar ele para um centro cirúrgico, colocar um catéter de longo, um Portocat, um PIC, enfim, um Hickman, um catéter que a instituição, né, tenha já pré-definido no seu protocolo. Então, hoje, os grandes centros, eles já estão com protocolos bem definidos de fluxo decisório. É desta forma que hoje a gente preserva a saúde vascular dos pacientes e mantém a segurança e a qualidade assistencial destes pacientes. Então, no que tu está falando, é muito importante a instituição ter um planejamento e um fluxograma para que consiga exatamente executar o processo do cateter. Se é um PIC, se é um... Perfeito, isso mesmo. Então, é isso que as instituições precisam ter. Antes de qualquer coisa, planejar, verificar, avaliar esse paciente, planejar com a equipe e fazer a escolha certa. É isso? Agora. Acho que trancou aqui. Então, Mari. É isso mesmo, Alexandre. Hoje, a maior evolução, assim, os hospitais mais evoluídos na parte de terapia infusional, eles já têm um fluxo decisório na emergência, o que é recomendado hoje pelos grandes centros. Então, Anvisa, INES, o AVA, né? Então, todos eles defendem o fluxo decisório. O que é a nossa prática hoje? O que a gente vê hoje, né, nos hospitais que a gente tem aí no Brasil afora? A gente vê um paciente que interna numa emergência, que funciona um acesso periférico na emergência, e aquele periférico ele perdura com ele para a unidade de internação, para o centro cirúrgico, para a UTI, até que se esgotem as redes venosa periférica desse paciente, se define para um acesso definitivo. Então,
Hoje é o que a gente vive na nossa prática assistencial. Não estou mentindo, é a nossa realidade, né? Então, o que a gente quer chegar, o que a gente espera é que a gente institua já nos serviços de saúde um protocolo de definição, um protocolo de escolha de melhor acesso venoso já lá nos serviços de emergência. Cada unidade vai ter o seu protocolo, né? Mas hoje o que se fala muito então, é fluxo decisório nos serviços de saúde. Então, as equipes multidisciplinar têm que estar coerentes em todos esses processos aí. Isso é muito importante. Com certeza. Comunicação, né? Comunicação com a equipe. Porque não adianta o médico falar, vamos passar um pique aqui, ou o paciente chegou, vou passar um pique. Não, mas esse paciente não pode receber o pique, entendeu? E porque tem algum problema, porque tem sei lá, um marca-passo, alguma coisa parecida, entendeu? É isso que tem que ser estudado, planejado. Muito bem colocado, Kelly, achei importante, eu acho que tu explica muito bem isso. É avaliar o paciente, né, Alexandre? Cada paciente vai receber o catéter certo. Nem sempre para todos os pacientes vai ser PIC, nem sempre para todos os pacientes vai ser um central. A gente tem que avaliar as condições daquele paciente para o catéter certo, para o paciente certo. Nem sempre o PIC é o melhor, nem sempre o portocate é o melhor. Então, por isso que a gente tem que fazer essa boa avaliação antes de indicar. Eu vejo você falando em pique, né? O pessoal pique em inglês, CIP em português, né? Perguntar o que é o catéter PIC. Catéter PIC. Então, PIC é o catéter central de inserção periférica. No inglês, né? Voltando para o português, fica SIC, né? Invertendo. Ele é um catéter, ele é considerado um acesso vascular de média e longa permanência. Ele é inserido nas veias periféricas do braço. Tem 3 opções de inserção, que é a basílica, braquial e cefálica. Essas são as indicações de inserção desse tipo de catéter. Inseridos em veias periféricas, ele tem a sua extremidade, a sua ponta, no seu trajeto vascular até a entrada da veia cava superior, na terceira porção média, então, entre a veia cava superior e o átrio, que se chama junção cava atrial. Então, a ponta dele, o local ideal que ele deve ficar é nesse local, por isso que ele acaba sendo, ele é considerado um catéter central. Então, catéter central de inserção periférica. Inserido em veias periféricas, basílica, cefálica ou braquial, onde a sua ponta, a sua extremidade fica nos grandes vasos, né? Entre a junção da cava e do átrio. Então, na junção cava atrial. Que eu ia dizer? Ele tem... Já posso ir falando que ele tem... Já vou falar um pouquinho dos tipos dele, tá? Então, assim, já vou aproveitar, assim. Ele tem... hoje nós temos no mercado vários tipos de catéter PIC. Então, de diversas marcas, de diversas indústrias, né? Não vamos aqui falar detalhadamente, né, de cada marca, mas nós temos para o público neonatal, para o público pediátrico e para o público adulto. Na neonatal foi onde o PIC começou, né? Então a inserção da história do PIC começou na neonatologia, com os catéteres lá de poliuretano, de silicone, com punção direta, né? Que a gente chama punção por Excalibur. E essa técnica se perdurou por muito tempo, até que em meados de 2009, mais ou menos aqui no Brasil, começou a técnica de microintrodução, né? Com a técnica de Seldinger modificada e com auxílio do ultrassom para a inserção desse tipo de catéter. Então, uma punção que nós fazíamos às cegas, né? Como se fosse uma punção periférica, nós tivemos a ajuda de uma tecnologia, que é o aparelho de ultrassom, que tu pode visualizar o vaso e funcionar ao mesmo tempo, em tempo real. Então, eu estou vendo a vasculatura do paciente lá na tela do ultrassom e estou funcionando em tempo real. Ao mesmo tempo, enquanto eu utilizava uma agulha calibrosa, grossa, né, que acabava muitas vezes causando um dano no vaso, eu agora evoluí para uma técnica de microintrodução, onde a punção da agulha é uma agulha extremamente fina, que é o qual depois eu realizo a técnica de Seldinger para a passagem do catéter. Então, esses são os tipos de catéteres que nós temos hoje e tipo de técnicas que a gente utiliza. Então, dentro dessas técnicas, né, da técnica de microintrodução, da técnica de punção direta, nós temos os catéteres de Power PIC,
são catéteres de alto fluxo de poliuretano, e os catéteres Grosho, considerados catéteres de silicone, que eles têm uma válvula na ponta. Então, são os dois tipos. Eu até não sei se vocês conseguem ver. Aqui eu tenho um catéter de PICC, ele é da BD, né, empresa ao qual eu trabalho, né, e são catéteres de boa qualidade, de ótima qualidade que nós utilizamos. É BD Barge, né, a empresa que produz esse catéter. Ele é poliuretano, ele é roxinho, então aqui é o Power PICC. Esse é de 2 lumens, 2 vias. São catéteres indicados para pacientes que precisam de uma terapêutica prolongada, pacientes críticos que precisam de alto fluxo de infusão e que também precisam fazer exames de imagem com contraste, como por exemplo tomografia, ressonância, porque ele é um catéter que suporta altas pressões. E o outro que eu falei para vocês é o Grosho, que ele é de silicone, ó, azulzinho, que na ponta dele ele tem uma válvula, tá? Ele tem uma válvulazinha, esse pretinho é uma válvula. O Power ele não tem, ele é cortado, ó, se vocês forem ver a diferença. Qual é a diferença? Ele tem uma válvula que impede o retorno venoso. Então, é um catéter valvulado. Vocês vão ver isso também na literatura, que eu tenho catéteres valvulados como esse e catéteres de ponta aberta como esse aqui, que é o Power PICC, tá? Ambos os catéteres são indicados para qualquer tipo de terapêutica. A definição dele vai ser de acordo com o plano infusional do paciente. E aí, a determinação e a escolha vai se dar pelo enfermeiro de insertor, né? Que ele vai definir qual é o melhor catéter para o tratamento do paciente. Então, pode ser usado tanto em pacientes adultos, pacientes críticos, pacientes ambulatoriais, oncologia, pacientes pediátricos. A gente também tem catéter de PICC para paciente pediátrico e também para pacientes de neonatal. Então, esses são os tipos de catéter que a gente tem hoje aí no mercado. E quando a gente fala em catéter central de inserção periférica, o PICC, a gente tem um cuidado, né? Tanto com valvulado quanto com ponta aberta. E isso é muito importante, não só os enfermeiros saberem, mas toda a equipe poder saber como vai trabalhar isso aí, né? Como vai usar esses catéteres, né? O que diferencia eles? Alô? Voltamos? Consigo. Não, tá. Só um pouquinho que deu um... Deixa eu só arrumar aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. A gente vai ter que conectar aqui. Deixa eu ver se tá carregando. Voltamos? Tá, o que você ia perguntar que eu esqueci agora? Falaste do catéter de ponta aberta, o Power PICC, né, que é um catéter de poliuretano, e tu falaste também do catéter de silicone, que é o Grosho, que é o de válvula. As equipes, para entender um pouquinho, como é que funciona como é que eu vou te explicar, o cuidado com esse catéter? A gente pode botar com qualquer seringa, tem que deixar com... Então, isso a gente fala de boas práticas ou manutenção de qualquer catéter, seja PICC ou não, mas vamos falar especificamente do PICC. Os catéteres, claro, como um todo, eles têm que ter todo um cuidado, né? Assim como a gente tem que ter nos acessos periféricos, centrais, a gente tem que utilizar de boas práticas. Então, quais são as boas práticas que a gente tem hoje para cuidar de qualquer catéter? Primeiro, eu tenho que manter ele íntegro, funcionante, e eu tenho que evitar risco de infecção. Essas são os dois itens mais importantes para que o catéter dure, né, durante todo o tratamento do paciente. Em relação à parte de infecção, para ele se manter íntegro, né, e o paciente não adquirir uma infecção de corrente sanguínea, eu vou falar da parte de cobertura, que são os curativos. Então, quando eu insero qualquer catéter que eu inserir, seja periférico ou central, eu tenho que manter o curativo íntegro, a oclusividade dele. Porque se eu manter a inserção descoberta, eu tenho uma porta de entrada de micro-organismos. Que se eu tiver uma porta de micro-organismo na corrente sanguínea, eu vou ter uma infecção. Não é o que a gente quer no paciente, principalmente no paciente oncológico. Então, eu tenho que cuidar o curativo ele tem que ser íntegro, ele não pode estar sujo, úmido ou descolando.
eu tenho que sempre manter técnica séptica para realização e troca do curativo. Ele deve ser trocado a cada 7 dias, se íntegro, né? E o tipo de cobertura que eu vou utilizar ele tem que ser transparente, para que eu possa visualizar e acessar o sítio de inserção. Para me saber se o curativo, se o sítio não está tendo, por exemplo, com fleurite, né? Se não está com drenagem, se não está com algum dos sinais logísticos. Então, eu preciso que a cobertura seja transparente. Então, curativo é essencial. O enfermeiro, ele é responsável pela troca e a manutenção dos curativos nos pacientes. Isso já está lá na nossa resolução, no nosso Corém. É privativo do enfermeiro a troca do curativo. E esse curativo, ele precisa ser feito com técnica séptica, então com pinça estéreo, com luva estéreo. Não deve ser feita de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Então, com material totalmente estéreo. Então, técnica séptica e material estéreo. Outra parte importante que a gente não pode deixar de falar, então agora respondendo a outra pergunta, a parte de lavagem dos catéteres. Para ele manter pérvio, para ele não obstruir, para ele não romper, eu preciso lavar esse catéter de tempos em tempos. Então, quando que eu vou lavar um catéter? Eu vou lavar ele. Lavar é fazer flushes, é administrar solução salina, administrar soro. Então, entre uma medicação e outra, eu tenho que lavar esse catéter para ele não obstruir. Então, se eu fiz, por exemplo, uma ampicilina no paciente que tem um catéter de PICC, ela é endovenosa, vai correr em 1 hora. Estou chutando, tá? Não sei a prescrição do paciente. Eu estou chutando e está recebendo uma AMP, sei lá, 350 ml em 1 hora. Antes da medicação de instalar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma seringa de 10 ml, vou aspirar um sorinho fisiológico no flaconete, claro, sempre pensando em técnica séptica, fazer a antisepsia do frasco, conectar agulha e seringa de forma também asséptica, calçar luvas e manusear o catéter. Antes de manusear o catéter, eu tenho que fazer a antisepsia do hub do catéter, né? Antes de conectar a seringa. Seringas para fazer lavagem, flush, apenas seringas de 10 ou 20 ml. Tá, mas eu não posso botar uma seringa de 1 ml, de 3? Por que eu não posso? O que acontece? Se vocês perceberem, quanto menor a seringa que a gente tem, maior é o fluxo e maior é a pressão que a gente exerce dentro do catéter. Ah, mas eu não sabia disso. Pois é, lá quando a gente aprende a graduação lá das seringas, a aspirar a medicação, né? Lá no nosso curso de enfermagem, a gente não se dá conta disso. Que cada seringa, além de ter a sua graduação, ela tem sua própria pressão, que é PSIs, que a gente chama dentro de cada seringa, de cada cilindro de seringa. Então, quanto menor, maior a pressão. Se eu tenho uma seringa de 1 ml, eu vou ter uma pressão muito maior. Uma seringa de 3, maior também, e uma de 5, mediana, e a de 10 eu não vou ter tanta pressão, e a de 20 muito menos. Então, por que é recomendado uma de 10 ou de 20? Porque a pressão que eu vou exercer dentro do lume interno do catéter vai ser muito menor, porque ele suporta tantos PSIs da seringa de 10 ml. Se eu administrar uma medicação numa seringa de 3 ou de 1, eu tenho as chances de, deixa eu mostrar aqui para vocês, de romper o catéter. Quanto maior a pressão, mais a chance dele romper dentro do paciente ou no hub do catéter. Porque a pressão que a gente exerce, a gente não sente, a gente acha que não tem pressão, mas a gente faz uma pressão muito grande e a gente acaba, então, rompendo qualquer catéter, tanto o PICC como o catéter central. O que é importante? É a gente sempre fazer a técnica de push pause para lavar, que é empurra e solta o êmbolo da seringa. Então, se eu tenho uma seringa, por exemplo, isso aqui é minha seringa, eu vou empurrar e soltar, empurrar e soltar, empurrar e soltar. Isso a gente faz um fluxo, né, dentro do catéter, de empurrar e soltar, e eu vou lavando todo o lume interno do catéter, sem exercer uma única pressão. Então, isso é que é importante para que eu consiga manter o catéter pérvio, sem obstrução, porque ele pode obstruir por resíduos de medicação, coágulos de sangue, e isso é fundamental. Eu digo que de tudo é o fundamental para mim manter um catéter íntegro, né, por uso durante todo o tratamento. Então, o flush, a troca do curativo, técnica séptica adequada,
troca dos extensores, trocas de infusão, do sistema de infusão, a gente tem que seguir rigorosamente essa recomendação que está lá na Anvisa, tem que ser trocado se a cada 72 a 92 horas, de acordo com a rotina da instituição, mas tem que ser trocado. Se tem sangue e sujidade nos equipos, nas dânulas, nos extensores, tem que ser trocado também, porque isso tudo é meio de contaminação. Então, a gente precisa seguir essas recomendações que está lá, né, no caderno 4 de infecção de corrente sanguínea no nosso órgão regulamentador, que é a Anvisa. Não é eu só que estou falando aqui, isso está regulamentado lá, né, na instituição, que é o nosso órgão maior regulamentador da saúde, que é, então, a Anvisa. Isso faz, então, garante, então, ao profissional que ele precisa saber a diferença do valvulado para o poliuretano de ponta aberta. É isso? E aí... A diferença do Não, valvulado. eu digo assim, para usar uma seringa menor no de valvulado, nós temos o risco, menor que 10, nós temos o risco de fazer o rompimento desse catéter. É isso? Pela pressão que vai usar. Se usar uma de 3 ml no valvulado, ele pode romper. Tanto num como outro, não importa se é valvulado ou se é ponta aberta. É isso aí. O risco da seringa menor, ela vai romper qualquer tipo de catéter. Seja ele de poliuretano ou de silicone. Até catéter central. Catéter central também. Não estou falando só no PIC. A recomendação é para qualquer catéter central, inclusive o periférico. Aquele periférico que a gente faz lá a seringa de 1 e de 3. Tá? E daí aí o pessoal da ANEL vai perguntar, tá, mas como é que eu vou fazer 0,2 lá na ANEL? O que acontece lá na ANEL? Lá na ANEL, direto no hub do catéter, geralmente a gente tem um perfusorzinho de 20 centímetros conectado no hub do catéter. Depois desse perfusor vai ter uma dânula. E aí nesta dânula eu posso fazer o 0,2 da droga com a seringa de 1 e empurrar com uma seringa de 10 ml. Que aí a pressão, eu não vou exercer uma pressão porque eu tenho todo o extensor, eu tenho toda a dânula ainda, porque é 0,2 que vai ficar na dânula. E a pressão que vai entrar no catéter, eu vou empurrar com a seringa de 10 ml. O 10, que vai ser uma pressão normal. A e é pressão isso. Vai ser exercida com a seringa de 10. É isso. Essa pergunta eu fiz porque, Kelly, porque ela é provocativa, né? Porque as pessoas têm na seguinte forma: não posso usar nenhuma seringa de 10 para de menos que 10, para o catéter grosso. Não, é para todos. Entendeu? Todos. É isso, não é só o valvulado. Eu não vou Exatamente. romper só a válvula aqui do PIC. Eu vou romper o catéter de poliuretano, eu vou romper o catéter de Broviac, eu vou romper o catéter de Hickman, eu vou romper o portocate, que rompe e ele desconecta da porta ali da loja do catéter. Então, é todos os catéteres, sem exceção. Sempre catéter, pensem assim, catéter central e periférico. Pensou em catéter, seringa de 10 ml. É que veio lá na época de que introduziram o PIC, começaram a se falar em silicone, como se começou no Groschum, veio essa mentalização de que no PIC eu só posso usar a seringa de 10. Depois veio outras recomendações, outros estudos. A Inés, que é a Infusion Nurse Society, ela recomenda e ela traz a recomendação lá desde 2016 a utilização da seringa de 10. Então, se aperfeiçoou os estudos na área de terapia infusional e se viu que para qualquer catéter a recomendação é seringa de 10 ml. Porque ele não rompe só o PIC, ele rompe o portocate. Eu já peguei catéter de portocate rompido, desconectado do tambor, porque um profissional usou uma seringa de 1 ml para fazer a medicação e rompeu e o paciente perdeu o catéter. Então, é todos os catéteres que a gente pensem assim. Esqueçam aquela coisa que no PIC não pode seringa menor de 10. Não pensem que é todos os catéteres. É notório isso, né? É isso que eu gosto. O bom é nisso, é a gente fazer essas perguntas, elas te provocam a você poder, porque chegou aqui para mim isso aqui, sabe? Eu estou no WhatsApp aqui e eu estou te passando isso também, uma pergunta. Vamos lá, podem perguntar, a gente está aqui para isso.
E o meu objetivo é compartilhar a informação para todo mundo, para todo o Brasil. Sim. Quanto mais disseminar as informações, mostrar para todos de que a gente precisa ainda aprender muito na parte de acesso aos celulares, porque a gente é uma infinita gama de aprendizado e que a gente ainda é muito limitado, né? Infelizmente, a gente precisa evoluir muito nessa área aqui no Brasil. Exatamente. Até porque o catéter PIC é nosso, né? É do enfermeiro, né? Ele que passa esse catéter, ele que coloca, ele que deixa instaladinho para o paciente receber. Então, é nosso, gente, vamos cuidar isso, vamos estudar mais, vamos entrar mais, vamos entender melhor isso, sabe? É importante, sabe? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando de catéter no âmbito nosocomial, no âmbito hospitalar, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. E no âmbito domiciliar? Como está isso hoje? Hoje também é uma área que pouco está sendo trabalhado ainda no Brasil. A gente se fala em inserção de catéter PIC no setor terciário, né? Então, na área hospitalar. Mas a gente fala em atenção domiciliar, home care. Temos ainda poucos enfermeiros insertores nessa área. Falo da minha realidade aqui do sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul. Pode ser que lá São Paulo, Centro-Oeste, já estejam trabalhando, né, um desenvolvimento um pouco maior. Mas aqui no sul do Brasil, a gente vê que tem poucas instituições realizando essa prática. Exterior, né, lá fora, Estados Unidos, Europa, é algo muito comum. Existe todo um trabalho de atenção domiciliar dos pacientes. Os pacientes, eles são... tem uma terapêutica infusional instituída, eles não saem do seu domicílio. Tem enfermeiros de dedicação exclusiva que vão até o domicílio do paciente, fazem a inserção, toda a inserção, preparação, orientação e avaliação do paciente em casa e seguem com a manutenção, os cuidados deste catéter. Como é um serviço que a gente chama hoje aqui no Brasil, né, de home care, eu acho que é isso, né, que hoje no Brasil se fala. Tá, mas aí como é que eu vou fazer isso lá no hospital? Eu tenho tudo nas minhas mãos e lá no quarto do paciente eu não tenho um hospital montado, né? Esse é um grande desafio que a gente tem hoje e que a gente precisa melhorar nesse aspecto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse paciente, eu preciso ter um conhecimento muito maior deste paciente, entender a história dele, fazer um histórico de enfermagem aprimorado, conhecer a história vascular desse paciente, porque eu não estou com ele todo dia quando eu estou lá no hospital. É um paciente que eu vou acompanhar, que eu preciso conhecer histórico, principalmente de catéteres anteriores. Eu preciso conhecer a história, avaliação de exames, uso de anticoagulação, discutir com o médico qual é o melhor local para inserção. Eu posso inserir em casa, ou esse paciente ele é um paciente cardiopata, ele é um paciente que vai demandar de um atendimento mais especializado, ele precisa ir para o hospital para inserir esse catéter. Não, ele pode fazer em casa. Então, a gente vai levar para dentro do domicílio desse paciente tudo o que esse paciente precisa para inserir o catéter. É manter técnica séptica, ter um local adequado para poder realizar o procedimento. Então, eu ter mesas de apoio, eu ter material, vou ter que levar para dentro da casa do paciente tudo que eu vou usar, né? Então, mesa para mim abrir material, todo o material e campo estéreo, enfim, eu vou transformar o ambiente do paciente como se ele estivesse dentro do ambiente hospitalar. Então, lembrando que o paciente não está dentro do hospital, eu vou transformar aquele ambiente e eu tenho condições para isso. Então, é sempre preservando e pensando na segurança e na qualidade assistencial e na melhor maneira, né, maior segurança de realizar esse procedimento. Mas antes de realizar, o mais importante no ambiente domiciliar é tu conhecer o paciente, investigar dados, né, importantes de anterior história prévia desse paciente antes de eu indicar e realizar a técnica propriamente dita e orientar os familiares, principalmente, que eu estou invadindo a casa desse paciente. Sim, né? exato. Eu estou invadindo o leito do paciente lá no hospital. Eu estou invadindo o domicílio. Então, é orientar o paciente que eu vou ter que levar um aparato de material que ele vai se assustar com aquele monte de campo, avental, máscara, né, touca,
É um campo cirúrgico. Botar um astronauta vestido. Um bloco cirúrgico aí. Pronto para combater o Covid. Não, vou só inserir um catéter. Então, orientar para o familiar que ele não vai poder circular naquele momento no quarto, que o paciente, avaliar se o paciente está com sinais vitais estáveis naquele momento, deixar ele tranquilo, né? Então, eu vou transformar o quarto do paciente num leito de hospital, né? Então, e eles têm que entender e orientar que naquele momento é como se nós estivéssemos abrindo com os pacientes. Você faz de conta que a gente está no centro cirúrgico. Então, a gente está fazendo de conta que a gente está no ambiente. Então, é transferir este ambiente e tornar este local o mais seguro possível. Porque nós estamos realizando um procedimento invasivo no ambiente domiciliar do paciente. Então, é possível? Sim, é muito possível. É desafiador, é muito desafiador, principalmente no Brasil, que é algo que recém nós estamos encaminhando e iniciando, mas a gente já é sabido que essa prática e essa expertise já é realizada em outros países. Então, eu acredito que a gente vai evoluir muito com esse tipo, então, de inserção, com esse tipo de inserção de pacientes, né? E lembrando... serviços de atenção domiciliar. E lembrando que é o que tu falaste lá no início, né? É o planejamento, né? Precisamos ter o planejamento de toda a estrutura, fazer certinho, ver esse paciente, avaliar bem, para que tudo dê certo, né? Eu tô com uma pergunta aqui. Lembrem, né, gente, que assim, lá na casa do paciente, eu não tô lá na unidade, no leito, que se eu esquecer de alguma coisa, eu vou lá no posto de enfermagem ou vou na farmácia e eu pego. Eu estou a quilômetros de distância da minha base, da minha unidade fornecedora de materiais. Então, o que é importante? É o planejamento e checklist, é checar antes de chegar na casa do paciente se todos os materiais e todos os instrumentos, né, materiais médicos e equipamentos que eu preciso para o procedimento, eles estão, né, num kit. Eu sempre oriento as instituições de montarem kits. Quando a gente monta kit, a gente não esquece das coisas, né? Exato. Ou previamente fica pronto. Então, é conferir antes de tu te deslocar, porque imagina se a gente vai atender um paciente a 3, 5, 10 quilômetros de distância do teu local que fornece material. Então, a gente precisa ir de um bom planejamento. Por isso que é um grande desafio, porque eu não estou dentro de um local que vai me fornecer tudo e o material não vai estar lá na casa do paciente se eu precisar. Então, pensando nessa forma e já pensando além de que a gente precisa sempre ter um bom planejamento e uma boa organização antes de realizar qualquer procedimento, porque isso é fundamental para o sucesso e para a segurança do paciente também. Perfeito, perfeito. E tem uma pergunta aqui da enfermeira Franciela Bonadian, de Santa Maria. Ela perguntou assim, no caso de romper o catéter, como ele é retirado? Ela fez 2 perguntas. Como vamos saber que está rompido? Quando ele está rompido, ele sempre vai ter vazamento. Quando for introduzir uma medicação, ele vai vazar no sítio de inserção ou ele vai edemaciar um membro do paciente. Então, isso uma dessas sinais aí vai acontecer para vocês. Ou vai extravasar toda a medicação, porque ele está rompido em algum lugar. Então, o local onde ele estiver rompido, por exemplo, está rompido lá no meio do braço, e foi inserido na basílica, ele vai edemaciar. Está rompido lá aqui, mais ou menos na asa de sutura, rompeu aqui, vai vazar também. Então, rompeu, eu não tenho o que fazer, eu tenho que retirar o catéter. Como que eu vou retirar? Paro a infusão, retiro o curativo e vou puxando, devagarinho. Não posso fazer esses estirão, porque senão o catéter ele rompe, porque ele é silicone. Tanto silicone como poliuretano, eu vou então puxando devagarinho até o catéter sair todo, então, do vaso do paciente. Então, é dessa forma que eu vou retirar. Retirou o catéter, faz uma compressão. Não é um catéter que vai sangrar muito no sítio de inserção, é diferente, porque o central dele é lá na veia cava e não aqui. Então, é uma veia periférica, não vai sangrar tanto. A não ser que o paciente esteja anticoagulado ou plaquetopênico, daí tem as chances de sangramento. Mas sempre
que nem retirado de qualquer outro catéter. Faz um curativo compressivo ali com gaze e o adesivo que vocês tiverem por um tempinho e era isso. O que a gente tem que cuidar é se tá, por exemplo, vou tirar e ele tá rígido, né? Ele tá forçando, eu não posso puxar. Se eu puxar, o catéter pode romper. E aí parte dele vai ficar dentro do paciente e eu só vou conseguir tirar depois através de hemodinâmica. Então, outro detalhe importante é quando eu retiro o catéter, observar se ele está todo íntegro. Se nenhuma partícula do catéter se rompeu e ficou dentro do paciente também. Então, tirou o catéter, observar se ele saiu todo íntegro. Porque senão a gente tem que pedir daí a avaliação vascular para que ele retire, né, esse fragmento que ficou dentro do vaso lá do paciente. Isso Existem casos que o catéter ele adere na vasculatura e não sai, tá, pessoal? Já aconteceu isso comigo, de o catéter não sair, não consegui tirar, foi para hemodinâmica para conseguir tirar por hemodinâmica, porque não conseguimos. Ele criou uma aderência no vaso e não saiu, tá? Por isso que eu digo que se forçar, se vocês não conseguirem, deixa lá o catéter e aí a gente solicita uma avaliação de um médico vascular. Aí só conseguia para retirar mesmo, tá? Tu falaste no curativo a cada 7 dias feito pelo enfermeiro. Mas a minha pergunta para ti, e se o paciente tiver alguma alergia ao filme, existe algum outro curativo? A gente pode deixar aberto? Aberto jamais, porque se eu deixar a inserção aberta, eu tenho risco de infecção, é uma porta de entrada que as bactérias vão entrar para dentro da corrente sanguínea. Temos sim outros tipos de curativos. Por exemplo, eu só sei o nome comercial, né? A gente tem um tipo de curativo que ele é como se fosse... É o Primapore o nome dele. É como se fosse... é um curativo... ele é antialérgico. É como é que é aquela fita? Não consigo me lembrar o nome. Medpore, Medpore, exatamente. Obrigada. É como se fosse um Medpore grandão, gigantão, para catéter central. Ele é hipoalergênico, ele não lesiona a pele, e aí ele é indicado, ele é estéril, ele é indicado nesses casos desses pacientes que fazem alergia e que têm problemas de pele. Então, só que daí ele tem que ser trocado com uma frequência menor, não 7 dias. Claro que daí a pessoa que vai avaliar a pele também vai avaliar, tá? Mas como a gente não consegue avaliar o sítio de inserção, não consegue se deixar 7 dias, tem que se trocar a cada 48 horas. Mas aí a instituição vai avaliar cada caso, né? Às vezes tem grupos de pele que dão apoio para utilizar um outro produto para essa lesão, porque os pacientes fazem muita lesão de pele, principalmente pacientes oncológicos. E algo que é bem importante dividir com vocês, que essas lesões por adesivo, principalmente catéter central, elas são às vezes causadas pelo antisséptico, pela clorexidina. Por quê? Quando a gente faz a antisepsia na hora da realização do curativo, se eu não esperar a pele absorver totalmente o clorex, se ela ficar úmida e eu aplicar a película em cima da pele, ela cria uma reação química entre a pele e a película, a clorex, que está ali úmida, e a película, e ela queima, e ela começa a causar as lesões de pele, que são as MARCs que a gente chama, né? Lesão de pele por adesivo médico. Então, às vezes a gente acha, secou. Não, não secou. Se ela não secar totalmente, ficou um pedacinho da região úmida, o paciente vai desenvolver uma lesão de pele. Então, isso é bem importante. Eu não posso assoprar, abanar para secar. A pele tem que absorver totalmente a clorexidina. E lembrando que a indicação para a antisepsia da pele é clorexidina alcoólica, que a gente tem no Brasil a 0,2%. Né? Então, se eu não deixar secar totalmente, os pacientes acabam desenvolvendo alergia. Então, se tem alergia, hoje a gente tem a alternativa de usar esse que é o Primapore. Então, é uma alternativa que a gente tem no mercado. Tem vários tamanhos também, assim como os curativos, os transparentes. Eu acho importante... Outra coisinha também importante do curativo, que como protetor cutâneo, a gente pode utilizar aí vários protetores cutâneos que são estéreis, né? Como barreira protetora, que tem esses filme protetor estéreo, tem sachê, uma esponjinha que vem dentro de um produto, né? E que são barreiras protetoras da pele.
que também pode ser utilizado para evitar as lesões de pele. Também com a pele seca, tá? Lembrando, pessoal, sempre a pele tem que estar seca para aplicar esses produtos e para aplicar o curativo também, a película, tá? Eu fico... eu acho que tem duas perguntas aí. Não sei. Pode perguntar, pessoal. Eu não consigo ver aqui onde é que está a pergunta. Nós vamos com a Júlia aí, ela pode te dar um apoio. Eu acho importante essa tua colocação quando fazer a antisepsia do sítio lesional ali, quando fazer, não deixar muito úmido. E isso acontece muito, eu já percebo que tá, em alguns pacientes, o profissional vai ali, faz rapidinho, coloca o filme e fica aquela... Esse fazer rapidinho e não esperar, isso é tudo técnica, gente. Eu poderia, assim, a gente poderia fazer um curso só de técnica de curativo de catéter central, porque são muitos detalhes, são técnicas, as recomendações que são da Anvisa, que são da Inés, muitas vezes não são praticadas. Eu vou dizer para vocês, eu dou aula para graduação. Os meus alunos aprendem a fazer curativo da maneira que eu aprendi, que eu estou usando as recomendações. Tenho certeza que cada um de nós, quando eu me formei, eu aprendi a fazer um curativo de um jeito, o Alexandre aprendeu de outro, lá na outra universidade ensinaram ele de outro, e aí quando a gente chega para trabalhar na instituição que a gente trabalha, tu vai lá, tu tem que fazer do jeito que a instituição determina e tá lá nos potes da instituição. Curativo de catéter central, ele deveria ser padronizado, ainda não existe uma padronização, tanto na parte lá da educação, né, da parte de academia, quanto na parte dos hospitais. Alguns hospitais que têm grupos de catéter, eles já estão começando a padronizar essa técnica de acordo com as recomendações da Anvisa, os guidelines, né, da Anvisa e da Inés. Mas isso a gente tem muito que trabalhar. Tem instituições que fazem curativo sem pinça estéreo, sem luva estéreo, sem técnica séptica nenhuma. Então, a pressa, né, de fazer correndo, eu preciso fazer correndo porque eu tenho mais de 1000 coisas para fazer, porque nós, enfermeiros, a gente não cuida só de um paciente, a gente cuida de 20, daí a gente tem que instalar a químio, a gente tem que trocar o curativo, eu tenho que atender o médico que está me chamando, eu tenho que resolver o problema do técnico que não veio, que está de atestado. Enfim, nós acabamos sendo severino, né, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa, e sim, trabalhar muito essa prática da realização do curativo de forma séptica, que ainda não é trabalhado nas instituições e nem na nossa academia, porque, infelizmente, cada um faz de um jeito. Então, mas, claro que, dica para vocês, peguem lá o caderno 4, de infecção de corrente sanguínea da Anvisa. Quem tiver interesse de aprender e querer saber um pouquinho mais da técnica correta de curativo, sigam lá, podem baixar online, tem gratuito lá no Ministério da Saúde, que vocês podem seguir as recomendações e tenho a certeza que vocês vão estar fazendo a melhor técnica, a melhor prática para a troca do curativo. Tem uma pergunta aqui. Quanto tempo, no máximo, eu posso manter o pique? Tá. A indústria, a indústria que produz o catéter, né? O tempo não tem tempo determinado, é indeterminado, tá? Porque o material, tanto Groshan quanto Power, são materiais muito resistentes e que eles podem perdurar por um longo período. Então, é tempo, a resposta, então, acho que a Flávia que me perguntou, não sei. Acho que sim. Tá. É tempo indeterminado. Experiência da minha prática assistencial, tá? Eu tive pacientes que ficaram com catéter, pacientes oncológicos, crianças, que ficaram com catéter por 2 anos e 8 meses. Pacientes que ficaram 3 anos, pacientes que ficaram 1 ano e 6 meses. E que o catéter estava íntegro, sem nenhuma complicação e que foi sempre muito bem cuidado. O catéter, se a gente tiver uma boa manutenção, uma boa prática, ele vai durar muitas vezes todo o tratamento do paciente. Esse paciente que ficou, ele era um paciente que estava tratando uma leucemia, ele ficou todo o tratamento, ele só retirou porque ele terminou o tratamento. Por isso que ele retirou, então, o catéter. Eu fico pensando aqui sobre uma outra pergunta que a enfermeira Flávia está perguntando também, essa pergunta foi muito boa, porque até
porque a gente pode passar o catéter com 7 dias de tratamento, com 14 dias, e deixar ele infinitamente, né? Infinitamente. Tanto em Aí, casa, gente, tanto em casa quanto no hospital, o tempo é o mesmo. Tem pacientes que inserem o catéter lá no hospital porque internou, descobriu que está com doença, está com leucemia, está com, sei lá, enfim, dependente da patologia, que ele vai para casa com esse catéter, ele faz a terapia em casa muitas vezes. O paciente perfeito. tem o apoio de uma home care, então ele fica com esse catéter e vai para casa. Ele vai ficar com ele até o final do tratamento dele. Não precisa retirar, não precisa trocar, não tem indicação de troca, como o catéter venoso central de curta permanência, que são os mono, duplo lumen, que a gente conhece lá dos hospitais, né? Que é inserido pelo cirurgião. O máximo que é recomendado na literatura é 14 dias. Não é o que acontece na nossa prática, né? A gente sabe que os pacientes ficam 30, 45, 60 até mais de catéter. Então, o pique, independente se ele está ambulatório, se ele está no domicílio, se ele está no hospital, é tempo indeterminado. Então, pode ficar aí. O que acontece muitas vezes é que o catéter ele é retirado antes porque ele acaba tendo complicações de obstrução, de extravasamento, de ruptura por manutenção, que aí é por má prática da equipe assistencial, que é nossa, né? Má prática nossa. Eu que acabo perdendo o catéter do meu paciente. Não porque ele não é de boa qualidade. É isso que acaba acontecendo. Tá? E agora aqui, ó, Kelly, nós temos uns 10 minutos para acabar esse processo aqui, mas tem duas perguntas ainda bem Manda lá, rapidinho. vamos ver quem é. E eu não estou enxergando quem é aqui. Se a Júlia lá puder falar, qual a recomendação utilizada para desobstrução do catéter? Tá, técnica de desobstrução. Quando eu tenho um catéter que está obstruído por sangue, que a gente chama de obstrução trombolítica, não tem nada que vai destruir trombo de coágulo, esse coágulo, vou falar bem no linguajar, né, popular, coágulos, do que antitrombolítico. Eu só vou destruir os coágulos que estão dentro do catéter com antitrombolítico. Então, o que é indicado para desobstrução no caso de obstrução por trombólise? Usar, então, antitrombolítico. O que a gente tem hoje no mercado? Alteplase, tecnoteplase. São essas drogas que, através de uma técnica de desobstrução realizada pelo enfermeiro, especialista em acessos vasculares, vai, então, desobstruir esse catéter. Então, eu digo, é uma técnica que tem que ser feita por um especialista, um enfermeiro que tem uma expertise, porque se eu jogar a alteplase para dentro do paciente, é fatal, né? O paciente pode morrer sangrando. Então, eu tenho que usar um antitrombolítico numa dosagem adequada para o catéter e utilizar uma técnica adequada. Não que todos os enfermeiros não possam fazer. Eles podem fazer, qualquer enfermeiro pode fazer a técnica de desobstrução, desde que eles sejam capacitados e treinados por um enfermeiro que tem expertise nessa prática. Assim como a inserção de catéter PICC. Quando eu vou inserir um catéter PICC, eu tenho que capacitar um enfermeiro para fazer essa prática. Então, não adianta eu ir lá e colocar dipirona no catéter que eu não vou desobstruir. Isso não tem nada na literatura, não tem nenhum artigo, não tem nenhuma prática baseada em evidências. Se alguém quiser escrever um estudo sobre isso, se alguém conseguiu desobstruir um catéter com dipirona, por favor, escrevam aí essa prática, porque nós ainda não temos hoje descrito na literatura nenhuma prática de que a dipirona desobstrui o catéter. O que acontece é que as pessoas colocam a dipirona numa seringa de 1 ou de 3 ml, exercem uma pressão violenta para dentro do catéter e aí conseguem desobstruir. Mas eu também consigo romper o catéter com a pressão que eu exerço. E a dipirona é oleosa, né? Uma medicação oleosa. Então, essa prática não é indicado, gente, não façam isso, porque tu vai estar causando um dano maior para o paciente e tu não vai estar desobstruindo nenhum catéter. Então, a técnica certa é, quando é sangue, é utilizar, então, um antitrombolítico de maneira correta e adequada. E, assim, é um volume muito pequeno, tá, gente? Assim, é menos de 1 ml que a gente bota
E pensem que eu coloco só no lumen do catéter, eu não coloco uma dose para cair na corrente sanguínea, tá? Então, por isso que é uma técnica muito precisa para não causar um dano no paciente. Se não for isso, eu não vou conseguir desobstruir. Talvez eu até consiga, utilizando a técnica da dânula e da seringa de 10 ml, posso ir tentando aspirar os coágulos para tirar do catéter. Às vezes, com muita sorte, eu consigo ficar aspirando ali horas e horas, mais de meia hora, 1 hora, puxando ali os coágulos para conseguir desobstruir. Talvez dessa forma eu consiga, mas aí tu vai ter que te dispor de um tempo muito maior, tá? Perfeito. Mas assim, o melhor, tá? Para que isso não aconteça, por favor, lavem os catéteres, que daí a gente não vai ter obstrução. Manutenção. Lavar. Flush, por favor. Kelly, nosso tempo já tá acabando, foi muito importante. Eu respondi todas as perguntas, gente, por favor. Quem falou aqui foi a Fernanda Feboeira, é da Santa Casa da Santa Clara. É uma colega minha da unidade do Teinel, se eu não me engano. Mas eu quero te agradecer imensamente. Falei com essa moça querida, Kelly Mesquita, uma pessoa que transfere os conhecimentos sem nenhum problema, fala muito bem, divaga muito bem, mostra a importância que o enfermeiro tem, o papel dele nesse processo. Isso é muito importante, Kelly. Uma professora nata, eu fico muito feliz de ter aprendido muitas coisas com você, né? E eu queria te agradecer bastante, bastante mesmo, a tua participação. Essa live vai estar no nosso IGTV, aqui da Hospitalar ATS. Quem quiser ver, vai assistir. O pessoal vai assistir depois bastante. Kelly, muito obrigado. Por enquanto, eu vou tomando aqui minha água com bolinha do Saranguinho. Boa, para poder descer legal. E digo para ti o seguinte, você foi importante, fizeste um papel hoje importante na vida de muitos profissionais aqui. Muito obrigado, uma boa noite para ti e que fique bem, certo? Um abraço. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Vamos lá em frente salvar as veias dos nossos pacientes. É verdade. E não acaba aqui. Se vocês precisarem, tá? E não acaba aqui. Tchau, gente. Não, claro que não. Tchau.